texto que eu vou ler, eu creio que todos vocês devem saber de cor. É Filipenses 4, verso 4. Então abra sua Bíblia comigo nesse texto. Filipenses 4, 4. Eu estou usando a versão revista e atualizada, a ARA. E nesta versão diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. A igreja pode repetir comigo? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Amém, amém. Eu começo pedindo permissão a você para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. Eu estou convencido de que você não gosta de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de pergunta pessoal, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular. E a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Você é uma pessoa feliz? Bom, não precisa ter muita pressa em responder essa pergunta, porque ela não é tão simples e ela não é tão óbvia como parece. Eu explico. Em 1991, nós fomos visitar a missão Quatro Sabato na África do Sul, onde aconteceu um grande avivamento espiritual. E uma pessoa que nos acompanhava perguntou à esposa de um missionário daquela missão: você é submissa ao seu marido? A mulher deu uma resposta inteligentíssima. Ela respondeu assim: eu posso lhe garantir que meu marido me ama, mas se eu sou submissa a ele ou não, essa pergunta não tem que ser feita a mim, essa pergunta tem que ser feita a ele. E eu gostei da resposta. Eu vou mudar minha pergunta. Seu marido pode garantir que você é uma mulher feliz? Sua mulher pode garantir que você é um homem feliz? Lá em Provérbios 31 diz que os filhos da mulher virtuosa se levantavam e diziam assim: mamãe é uma mulher ditosa, mamãe é uma mulher feliz. Seus filhos podem dizer isso a seu respeito? Seus pais, seus parentes, seus amigos, seus colegas de trabalho, os membros da sua igreja podem dizer isso a seu respeito? É provável que a essas alturas você já esteja criando alguns mecanismos de defesa aí no seu coração, dizendo assim: o pastor está me fazendo essas perguntas porque ele não conhece a minha história. Se eu contar a minha vida, até pedra chora. Ou talvez você argumente assim: mas dá para ser feliz hoje? Num mundo de tanta violência, de tanta corrupção, de tanta maldade, de tanta injustiça, dá para ser feliz? Quando eu penso nisso, vem à minha mente o fato de que Paulo escreveu essas palavras não hospedado num hotel 5 estrelas em Roma. Ele escreveu essas palavras preso, algemado, acusado injustamente pelos seus irmãos, os judeus. E mesmo nessa circunstância tão adversa, ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Ensinando-nos 3 verdades aqui. Primeiro, a alegria do cristão não é uma mera possibilidade, não é uma simples sugestão, é uma ordem imperativa. Em outras palavras, você e eu não temos o direito de sermos uma pessoa triste, porque ser uma pessoa triste é um pecado. É um pecado de desobediência a uma ordem expressa de Deus. Isso porque o evangelho que nos alcançou é boa nova de grande alegria. O reino de Deus está dentro de nós, é a alegria do Espírito Santo. O fruto do Espírito é alegria. A ordem de Deus é alegrai-vos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Agora, me permita uma pergunta básica:
Você tem problema na sua vida? Ou sou eu que tenho na minha? De vez em quando alguém fica doente na sua casa? Ou só na minha que fica? Às vezes a grana fica curta lá também? Ou só na minha casa que fica? Quando Paulo diz assim, alegrai-vos sempre, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que a alegria do cristão não depende de circunstâncias. Porque estar feliz quando está tudo bem, até o ateu consegue. O projeto de Deus é você ser uma pessoa feliz, apesar das lutas que você está vivendo. Preste atenção nisso. Eu não perguntei para vocês se vocês estão felizes. Eu não fiz essa pergunta. Eu perguntei se você é uma pessoa feliz. Me permita ilustrar isso. Talvez vocês já ouviram falar num advogado que viveu nos Estados Unidos, em Chicago, no século XVIII, aliás, século XIX. Esse advogado chamava-se Horatio Spafford. Esse homem foi levado a Cristo pelo ministério de Dwight Lyman Moody. Ele era um homem muito rico. Ele tinha 5 filhos, 4 meninas e um menino caçula. E ele enfrenta um grande baque na vida quando o filho caçula morreu. Depois disso, houve um incêndio em Chicago, quando Moody pregava por lá. Milhares de casas e prédios destruídos. O Dr. Spafford perde a maior parte da sua riqueza naquele incêndio. Então ele resolve viajar com a família, com a esposa e as 4 filhas, para a Inglaterra, onde Moody estava fazendo uma campanha de evangelização. Na véspera da viagem, ele não consegue sair de Chicago pelos seus negócios, mas embarca sua mulher, suas 4 filhas, de Chicago para Nova York, onde pegaria um navio rumo à Inglaterra. Aquele navio naufragou. A esposa dele manda-lhe um telegrama: salva, porém só. Sabendo da notícia de que as 4 filhas morreram naquele naufrágio, ele vai ao encontro da esposa e pede ao comandante do navio para mostrar para ele o local do acidente. E quando ele vê o local onde suas filhas foram engolidas pela fúria das águas, o Deus que inspira canções de louvor nas noites escuras colocou no coração dele uma música, e ele a escreveu. Só escreveu esta música em toda a sua vida, mas essa música é mundialmente conhecida. Vocês certamente cantam essa música hoje, e essa música é: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Eu estou certo, pastor, de que um pai que enfrenta o luto pela morte de 4 filhas não está feliz. Não está feliz. Mas se ele tem Jesus, ele é feliz. Porque estar é uma situação conjuntural, passageira, mas ser é algo permanente. Se você tem Jesus, você é feliz. Sabe por quê? Porque a felicidade do cristão não é um sentimento, não é uma emoção. A felicidade do cristão é uma pessoa. A felicidade do cristão é Jesus. Então, a felicidade do cristão é imperativa, é ultra circunstancial, é cristocêntrica. Se você tem Jesus, você é uma pessoa feliz. Se você não tem Jesus, você pode até ter momentos felizes, mas felicidade tem nome, tem endereço. É Jesus, é Jesus, é só Jesus. Mas eu não preciso ser uma pessoa tão entendida da alma humana para descobrir uma coisa: nem todos os crentes salvos pela graça estão desfrutando desta alegria, que Pedro chamou de indizível e cheia de glória. Basta você olhar para o semblante de alguns crentes, parece que é uma aura de tristeza no rosto.
Basta você conversar com alguns deles, transbordam a tristeza nas palavras. A pergunta é: quem está roubando a alegria dos crentes? Quem está saqueando a cidadela da nossa alma? Quais são esses ladrões da alegria? Paulo escreveu esta carta, a carta da alegria, e em cada capítulo desta carta, Paulo aponta para um ladrão diferente da alegria. Quais são esses ladrões? Com a sua Bíblia aberta comigo em Filipenses, vamos identificá-los. Em primeiro lugar, capítulo 1, versículo 12, Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero cientificar-vos que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. As coisas que nos acontecem são as circunstâncias da vida, e as circunstâncias da vida são o primeiro ladrão da alegria. Sabem por quê? Porque as circunstâncias acontecem com você querendo você ou não, gostando você ou não, planejando você ou não. As circunstâncias acontecem ao arrepio da sua vontade, à revelia do seu querer, e chegam de súbito e botam a sua vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma traição do sócio da empresa, é uma situação que você nunca imaginou passar na vida, mas está passando. É um filho criado com todo zelo que se envolve com drogas, é uma filha criada com tanto amor, se casa com um homem rude, que vai transtornar a vida dela. É uma situação que você não esperava passar, mas está passando. Circunstâncias. Quando Paulo diz assim: meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram não tiraram minha alegria, mas contribuíram para o progresso do Evangelho, eu preciso perguntar para Paulo: do que você está falando? Que circunstâncias são essas que aconteceram com você? E ele poderia resumir para nós dizendo assim: olha, eu fui perseguido em Damasco, eu fui rejeitado em Jerusalém, eu fui esquecido em Tarso, eu fui apedrejado em Listra, eu fui açoitado em Filipos, eu fui escorraçado de Tessalônica, eu fui enxotado de Bereia, eu fui chamado de tagarela em Atenas, eu fui chamado de impostor em Corinto, eu enfrentei feras em Éfeso, eu fui preso em Jerusalém, eu fui acusado em Cesareia, eu enfrentei um naufrágio para Roma, eu fui picado por uma cobra em Malta, eu cheguei em Roma preso e algemado, mas eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. Esse homem não crê em acaso, esse homem não crê em sorte, esse homem não crê em azar, esse homem não crê em olho gordo, esse homem não crê em macumba para crente, esse homem sabe que a mão de Deus dirige o seu destino. Porque ele estava preso em Roma. Ele testemunha no capítulo 1 que 3 coisas aconteceram. Primeiro, as igrejas foram mais encorajadas a pregar quando viram Paulo preso, trabalhando mais do que eles. Quando Paulo estava preso, ele só entendia uma coisa: mudou o campo missionário. Ele dizia: eu sou um embaixador em cadeias, eu sou um prisioneiro de Cristo. Não é o lugar que faz a pessoa, é a pessoa que faz o lugar. Segundo, porque ele estava preso, diz ele, toda a guarda pretoriana tomou conhecimento das suas cadeias em Cristo. O que era a guarda pretoriana? Era a guarda de elite do imperador. Eram 16 mil soldados da mais alta patente. Se Paulo estivesse solto, ele jamais teria alcançado a elite militar de Roma, porque ele era um cidadão romano, porque ele era um prisioneiro de César. Todo dia tinha que ter um soldado romano algemado com ele, em rodízio 3 vezes por dia, oportunizando-o a evangelizar toda a guarda pretoriana. Depois de 2 anos, toda a guarda pretoriana estava evangelizada. Nero não sabia disso, mas Deus o havia constituído em presidente das missões estrangeiras do império, que colocou lá dentro da sua casa o maior evangelista e diante dele o seu auditório. Quando ele escreve essa carta no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Terceiro, porque ele estava preso em Roma, diz ele, não podendo viajar,
como era seu costume, ele começa a escrever cartas. As cartas da primeira prisão, Efésios, Filipenses, Colossenses, Filemon. Se Paulo estivesse solto, talvez nós não teríamos essas joias na nossa Bíblia. Lição: às vezes quando você pensa que a sua vida está de ponta cabeça, Deus pode estar escrevendo o capítulo mais emocionante da sua história. Olhe para as circunstâncias sob a ótica da soberania de Deus, para que você possa dizer: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Vamos ao capítulo 2, segundo ladrão da alegria. Capítulo 2, versos 3 a 5. Paulo diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um outro superior a si mesmo. Não tem visto o que é propriamente seu, senão também cada qual que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. O segundo ladrão da alegria, meus irmãos, são as pessoas. E eu preciso admitir que nós sofremos mais por causa de gente do que por causa de coisas. As pessoas nos fazem sofrer mais do que as circunstâncias. Sabem por quê? Porque as pessoas nos decepcionam. E nós decepcionamos as pessoas. Você não veio de uma família perfeita. Você não é uma pessoa perfeita. Você não se casou com uma pessoa perfeita. Você não tem filhos perfeitos. Você não frequenta uma igreja perfeita. Mas hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivo de queixa uns contra os outros. Daí, é impossível ter uma vida saudável, um casamento saudável, uma família saudável, uma igreja saudável, sem o exercício do perdão. Não há cristianismo sem perdão. Se você está salvo pela graça, significa que você já foi perdoado. E se você já foi perdoado, você precisa perdoar, porque onde não tem perdão não tem graça, onde não tem graça não tem salvação. É por isso que Jesus afirmou: se você não perdoar, você não pode orar, suas orações são interrompidas. 1 de Pedro 3 diz que se o marido não tratar bem a sua mulher, as suas orações são interrompidas. Se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus receber a oferta, Ele precisa receber o ofertante. Se você não perdoar, você não pode ser perdoado. Foi isso que Jesus ensinou na oração conhecida como Pai Nosso: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo quem me deve, eu estou pedindo juízo para mim. Se você não perdoar, você entregue aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma. Se você não perdoar, você não tem paz, você não tem saúde. Tem muita gente doente hoje, meus irmãos, que guarda mágoa. A Organização Mundial de Saúde diz que mais de 50% das pessoas que passam por um hospital são vítimas das chamadas doenças psicossomáticas. Mágoas, rancores, amargura. Isso envenena a alma, isso adoece o corpo, isso atormenta a alma, isso destrói a vida. Agora, me permita dizer isso a você: perdão não é coisa fácil não. Você não perdoa porque você foi bem criado, você tem um temperamento ameno. Não, você não perdoa porque frequenta a igreja da família. Para você perdoar, você precisa da graça de Deus agindo no seu coração. A nossa tendência natural é o revide, é o troco, é a vingança, é pagar o mal com o mal. Mas a única maneira de você vencer o mal é com golpes de bondade, é pagando o mal com o bem, é perdoando. E a Bíblia diz que nós devemos perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. Deus nos perdoou completamente, totalmente, eternamente. A Bíblia diz que Deus apaga os nossos pecados como a névoa,
A Bíblia diz que Deus afasta de nós os nossos pecados, como Ele afasta o Oriente do Ocidente. A Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. E Corrie-ten-Boom, que viveu a experiência do perdão, disse assim: não só Deus joga os nossos pecados nas profundezas do mar, mas bota uma placa ali: é proibido pescar aqui. Em outras palavras, Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. E a Bíblia diz: nós devemos perdoar como Deus em Cristo nos perdoou. O texto que nós lemos aqui retrata uma coisa muito interessante. A igreja de Filipos, esta igreja aqui, era uma igreja muito parceira do ministério de Paulo. A única igreja que se associou com Paulo no dar e receber. Ajudou Paulo a plantar a igreja de Tessalônica, ajudou no sustento de Paulo quando Paulo era pastor em Corinto, socorreu Paulo quando ele estava preso em Roma. Portas para fora, aquela igreja era uma bênção. Portas para dentro, o pau quebrava. Para vocês terem uma ideia, capítulo 4, verso 2, as duas líderes da igreja, Evódia e Síntique, estavam brigadas. Eu vou falar baixinho porque tem mulher no auditório. Dizem que quando as mulheres começam a brigar na igreja, é porque a coisa está feia mesmo. Você já pensou nisso? Se a Evódia sentasse desse lado aqui, a Síntique sentava do outro lado. Elas não conversavam. Estavam brigadas. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava na igreja desde que ele aparecesse. Vanglória. Tinha gente na igreja de Filipos que trabalhava desde que o grupinho dele aparecesse. Partidarismo. Tinha gente na igreja de Filipos que era narcisista, só pensava nele mesmo e não no que era dos outros. Eu acho, pastor Paulo César, que tinha gente dizendo assim para Paulo lá em Filipos: ô Paulo, você que não está aqui agora, tem crente aqui, Paulo, que dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, Paulo. Aí Paulo diz assim: então tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Porque ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, humilhou-se até a morte e morte de cruz. E quando ele estava lá na cruz, as pessoas cuspiram nele, esbordoaram a cabeça dele. Ele olha para essas pessoas e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu quero encorajar você em nome de Jesus a fazer um telefonema, a mandar uma mensagem, a fazer uma visita, a perdoar e ser perdoado. Porque se você não perdoar, as pessoas vão roubar a sua alegria. Vamos ao terceiro ladrão da alegria. Confira aí comigo, capítulo 3, verso 19. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. A glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Acho que o terceiro ladrão da alegria aqui, Cariacica, vocês não enfrentam. Preocupação com dinheiro. Não é verdade? Dinheiro aqui não é problema, é solução. Mas me permita uma pergunta básica. Alguma vez, honestamente, alguma vez você já discutiu com a sua mulher por causa de dinheiro? Alguma vez você já discutiu com o seu marido por causa de dinheiro? Ora, se vocês falarem para mim que nunca, eu vou duvidar da honestidade de vocês. Sabe por que as pessoas discutem por causa de dinheiro? Que tem muito dinheiro, que tem pouco dinheiro, que não tem dinheiro nenhum. Sempre discutem. O dinheiro é o maior pomo de discussão da família contemporânea. Porque algumas pessoas só se preocupam com as coisas terrenas. Gente que levanta de madrugada, gente que vai dormir tarde, gente que come penosamente o pão que granjeia porque só se preocupa com coisas terrenas. Gente que casa por causa de dinheiro, gente que descasa por causa de dinheiro, gente que corrompe por causa de dinheiro, gente que é corrompida por causa de dinheiro, gente que mata por causa de dinheiro, gente que morre por causa de dinheiro, gente que vende alma para o diabo por causa de dinheiro. Porque dinheiro, segundo Jesus, não é uma moeda, é uma entidade.
Aliás, a única entidade que Jesus chamou de Senhor não foi César, não foi o diabo, foi dinheiro. Ninguém pode amar e servir a dois senhores ao mesmo tempo, a Deus e as riquezas. Meus irmãos, o dinheiro é o ídolo mais adorado na nossa geração. E Salomão, que foi um homem tão rico, disse o seguinte: se você amar o dinheiro, você nunca vai se satisfazer dele. Quando você olha o cenário de corrupção no Brasil, desde o palácio, passando pelo parlamento, passando pelas cortes, passando pelas transações internacionais, passando pelo comércio, passando pela indústria, passando pelas transações comerciais, as grandes e as pequenas e as menores, há uma corrupção instalada na medula da nossa nação. Quanto mais ricas as pessoas ficam, mais famintas elas ficam para ter mais, para ter mais, para ter mais, sempre mais. Porque elas estão prostradas diante do dinheiro. Agora, deixa eu lhe dizer algo. A Bíblia não proíbe e nem condena a riqueza. A riqueza é uma bênção. Não é pecado ser rico. E nem é virtude ser pobre. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é possuir o dinheiro, o problema é ser possuído pelo dinheiro. O problema não é ter dinheiro no banco, o problema é entronizar dinheiro no coração. O dinheiro é um bom servo, agora o dinheiro é um péssimo patrão. Algumas pessoas, entretanto, só se preocupam com as coisas terrenas. O Dr. Tom Cine, no seu livro O Lado Oculto da Globalização, diz que nós vivemos hoje, é um fato, uma economia global. É verdade. O presidente Trump anunciou o tarifaço na América, as bolsas de valores despencaram no mundo inteiro. Por quê? Porque a economia é globalizada. 2008, uma crise imobiliária da América, isso mexeu com a estrutura da economia mundial. Aqui no Espírito Santo, nós temos, talvez hoje, um dos grandes produtores do mundo na área de pedras ornamentais. Muitos donos de pedreira em 2008 quebraram aqui, por causa da crise imobiliária dos Estados Unidos, economia global. Nessa economia global, mais de 50% da riqueza do planeta está nas mãos de pouco mais de 100 empresas particulares. Por exemplo, há empresas mais ricas do que países. A Toyota é mais rica do que a África do Sul. A GM é mais rica do que a Noruega. O Walmart é mais rico do que dezenas de países. O problema é que essas empresas querem mais do seu tempo e mais do seu dinheiro. Se você vai se arrebentar, se a sua vida vai acabar, se o seu casamento vai entrar em crise, isso não interessa para eles. O que interessa é que essa máquina tem que girar. E para essa máquina girar, você tem que consumir mais. E nós caímos na malha do consumismo. Por exemplo, na década de 50, nós consumíamos 5 vezes menos que consumimos hoje. Não éramos menos felizes por isso. Na década de 70, 70% das famílias dependiam apenas de uma renda para manter toda a família. Hoje, mais de 70% das famílias dependem de 2 rendas para manter o mesmo padrão. Ou seja, o luxo do ontem tornou-se necessidade do hoje. Eu já vi, acho que vocês também, uma criança que não aprendeu a falar ainda papai e mamãe, ganhar um telefone celular top de linha. Eu não sou referência porque fui criado na roça. Vou calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos. Eu só tive um brinquedo comprado em loja, um só, um carrinho de plástico, de 5ª categoria. O que eu posso lhes garantir é que eu sobrevivi. Meu pai não precisou me levar para psicólogo por traumas emocionais, só tive um carrinho de plástico. Hoje, via de regra, quando uma criança nasce, a mais simples delas já tem mais brinquedo que consegue brincar a vida inteira. Você dá um brinquedo para uma criança hoje, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto e é sucata, e quer outro. E se você não der, ela entra em crise emocional, tem que levar para o psicólogo. Eu tenho um amigo que tem 3 mulheres. Obviamente, a esposa e 2 filhas. Não pensem mal do meu amigo, por favor. Num dia de casamento, elas disseram assim para ele: temos que comprar sapatos novos. Mas é claro, ninguém duvida disso, casamento é tudo novo.
Mas antes de ir para a loja, ele perguntou assim para elas: vamos dar uma olhadinha no que nós já temos? Abriu um closet, um armário, e contou 151 pares de sapatos. Tinha que comprar mais. Como é que você chama isso? Não é centopeia, não. Consumismo. Então eu vou lhe dar uma definição de consumismo. Consumismo é quando você compra o que você não precisa, às vezes com dinheiro que você não tem, para impressionar pessoas que você não conhece. Eu não tenho dúvidas, irmãos, que todos nós que estamos aqui, se abrirmos o nosso armário, nós temos mais roupa do que nós precisamos. E estamos comprando mais. E estamos comprando mais. Estamos comprando mais. Porque nós caímos na malha do consumismo. O primeiro bilionário do mundo foi John Rockefeller. E ele disse assim: o homem mais pobre que eu conheço é o homem que só tem dinheiro. Ele disse mais: o homem mais feliz que eu conheci chegava em casa cheirando graxa, comia um bom prato de arroz com feijão e dormia a noite toda bem dormida. Quando John Rockefeller morreu, um curioso foi ao cemitério para perguntar ao contador dele qual era a fortuna que o John Rockefeller havia granjeado, e conseguiu. Chegou e perguntou para o contador assim: me conta, cara, quanto o doutor John Rockefeller deixou? O contador, espantado, olhou para ele e disse: você não sabe? Não, me conta. O contador respondeu: rapaz, ele deixou tudo, ele não levou nem um centavo. Não tem caminhão de mudança e enterro, não tem gaveta em caixão. Você não trouxe nada para o mundo, você não vai levar nada desse mundo. Portanto, a Bíblia diz que a piedade com o contentamento é grande fonte de lucro. Tendo o que comer, o que beber, com o que vestir, com isso estejamos contentes, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Não ponha o seu coração no dinheiro. Como diz Jesus: põe os seus tesouros lá em cima, onde nem a traça, nem a ferrugem, nem os ladrões podem tomar de você. Porque se você amar o dinheiro, você nunca vai satisfazer. Se você amar o dinheiro, você nunca vai estar completo. Sabe por quê? Felicidade o dinheiro não pode lhe dar, segurança o dinheiro não pode lhe dar, felicidade e salvação só Jesus, só Jesus, só Jesus pode lhe dar. Mas vamos ao último ladrão da alegria, capítulo 4, versos 6 e 7. Paulo diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. O quarto ladrão da alegria é a ansiedade. E eu preciso lhe fazer uma pergunta nesta manhã: você conhece alguma pessoa ansiosa? Conhece? Você já viu alguma pessoa ansiosa hoje? Já viu? Eu tenho certeza, você se olhou no espelho antes de vir para cá. Você é daquele tipo de gente que fica roendo as unhas, a mão fica suada, dá um apagão na mente quando tem que fazer uma prova. Ou daquele tipo de gente que o problema está lá na China, você pensa que está batendo na porta da sua casa. Ou daquele tipo de gente que quando não tem problema, você cria um que não sabe viver sem problema. Irmãos, a ansiedade é o mal desse século. Atinge pessoas de todas as faixas etárias, de todos os estratos sociais, de todos os credos religiosos. Pasmem vocês, até as crianças estão ansiosas hoje. Hollywood fez uma pesquisa e descobriu que as crianças estão ansiosas porque elas gostam de filmes, de brinquedos e de jogos de ação. Eu lhe garanto que se você assistir toda a programação infantil da televisão brasileira, você não dorme de noite com a luz apagada. É muita violência. É muito ocultismo. Eu gosto muito de brincar com as crianças. Um dia eu cheguei na igreja, aqui em Vitória, e tinha uma criança brincando, sozinha, num canto lá. E eu me aproximei bem mansamente para não espantá-la. E quando cheguei bem perto, eu disse assim: filha, que vidona, hein? Ela voltou-se brava para mim e disse: o senhor é que pensa. Dedinho em riste. A coitadinha estava estressada. Estressada.
Sabia o que significa a palavra ansiedade no grego? Foi escrito no Novo Testamento: estrangulamento, apertar o pescoço, tira o oxigênio. Mas Jesus nos afirmou que a ansiedade é inútil, porque por mais ansioso que você esteja, você não pode acrescentar um côvado, 45 centímetros do curso da sua vida. Mas sabe por que é inútil? Porque 70% dos assuntos que nos deixam ansiosos nunca vão acontecer. A gente sofre antecipadamente e sofre desnecessariamente. Mas pior ainda, a ansiedade é prejudicial. Sabe por que é prejudicial? Porque eu antecipo um problema, sofro por ele como se estivesse acontecendo, e tem chance de 70% não acontecer. E se vier a acontecer, vou sofrer 2 vezes, sem energias para enfrentá-lo. Me permita ilustrar isso. Eu fui seminarista nos idos de 78, 81, lá em Campinas, São Paulo. Um dia eu levanto de madrugada para beber água, só tinha um bebedor no corredor. E eu estou em pé por pé, porque está de madrugada, não quero acordar ninguém. Quando eu estou passando na frente do quarto de um colega, a porta estava aberta. E eu olho, ele estava chorando, convulsivamente, soluçando muito. Eu entrei apressadamente e perguntei: o que aconteceu? Morreu alguém na sua família? Ele disse: estou com medo da minha mãe morrer. Falei: qual o problema dela? Em que hospital que ela está? Não, ela não está doente não, eu estou com medo de morrer um dia. Eu falei: mas aí não dá, varão, deixa sua mãe viver, cara. Hoje a gente tem 43 anos, isso, a mulher está viva até hoje. Já pensou um negócio desse? Pior do que esse aí, foi uma senhora que entrou no meu gabinete pastoral, com uma criança de 3 anos no colo, chorando convulsivamente. Não era criança não, a mãe chorando. Quando ela acalmou, eu disse: mãe, o que está acontecendo? O que houve? Ela respondeu: eu estou com medo da minha filha crescer e não casar. Eu falei: mas nem cresceu ainda, deixa a menina crescer primeiro. Ansiedade. Verdade. Mas Jesus disse mais ainda: a ansiedade é um sinal de incredulidade. Incredulidade. Os gentios que não conhecem a Deus é que se preocupam com todas essas coisas. Mas vós, porém, deveis buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o serão acrescentadas. A pergunta, e eu quero caminhar para o encerramento, a pergunta é: tem solução para esse problema da ansiedade? Tem remédio? Tem na farmácia? É injetável? É em comprimidos? Resolve o seu problema da ansiedade se você for promovido na sua empresa? Se você virar o CEO da sua empresa? Será que resolve você tirando férias? Passando o final de semana no spa? Resolve? Comprando um carro novo ou trocando de apartamento ou de casa? Melhora? Tem remédio? Paulo dá a receita: não andeis ansiosos de coisa alguma. O que é coisa alguma mesmo? É coisa alguma, pronto, não precisa nem definir, está claro, está não? Coisa alguma, pronto. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer. A palavra oração aqui no grego é a mesma para adoração. Então Paulo está dando 3 remédios para você curar a sua ansiedade. Você cura a sua ansiedade quando você adora a Deus, quando você suplica a Deus, quando você dá graças a Deus. Você adora a Deus por quem Deus é, você dá graças a Deus pelo que Deus faz. Então eu vou atender a orientação de Paulo, vou fazer uma oração de adoração. Você adora a Deus por quem Deus é, para curar a sua ansiedade. Aí você chega para Deus e diz: meu Deus, eu quero te adorar, porque tu és o único Deus vivo e verdadeiro. Tu és o Deus autoexistente, infinito, imenso, eterno,
onipotente, onipresente, onisciente, transcendente, soberano. Tu és o Deus bom, Tu és o Deus justo, Tu és o Deus fiel, Tu és o Deus verdadeiro. Eu quero Te adorar porque Tu és a minha alegria, porque Tu és a minha paz, porque Tu és a minha justiça, porque Tu és a minha herança. Eu quero Te glorificar porque Tu és meu refúgio, porque Tu és a minha fortaleza, porque és o meu socorro bem presente na tribulação. Eu quero Te adorar porque Tu és a razão da minha vida, em nome de Jesus, amém. Aí você termina essa oração e diz assim: mas Deus, eu estou tão ansioso, Senhor. Não, aí não combina mais. Aí não combina. A grande pergunta nesta manhã é: quem é o seu Deus? Quão grande é o seu Deus? Quão poderoso é o seu Deus? Quanto pode o seu Deus? O seu Deus é o que mede as águas na concha da sua mão. O seu Deus é o que mede o pó das montanhas em balança de precisão. O seu Deus é o que mede os céus a palmos. O seu Deus é que espalha as estrelas no firmamento, e por ser forte em força e grande em poder, quando as chama pelo nome, nenhuma só delas vem a faltar. O seu Deus olha para as nações da terra e considera todas elas como um pingo que cai de um balde, como um pó numa balança de pressão, como um vácuo, como nada, como menos do que nada. O seu Deus é o todo-poderoso Deus. Ele está sentado no trono, Ele rege o universo, Ele controla as nações, Ele dá vida, Ele tira a vida, Ele exalta, Ele humilha, Ele põe no trono, Ele tira do trono. O seu Deus controla o universo. O seu Deus é poderoso para cuidar da sua vida. Paulo diz que você cura a ansiedade quando você chega para Deus e apresenta a Ele as suas súplicas, suas necessidades. Ele é seu Pai, Ele ama você, Ele conhece você, Ele conhece as suas dores, Ele conhece as suas lágrimas, Ele conhece as suas noites sem dormir, Ele conhece o silêncio da sua alma machucada e ferida pelos traumas da vida. Ele sabe o seu nome, Ele conhece o seu passado, Ele conhece o seu futuro, Ele ama você, Ele cuida de você. Tira essa mochila pesada da ansiedade das suas costas, põe esse fardo aos pés do Senhor Jesus, porque Ele tem cuidado de você. Mas finalmente Paulo diz, você resolve o problema da ansiedade quando você começa a dar graças a Deus por aquilo que Ele já tem feito na sua vida. E você diz, pastor, eu estou passando tanta luta, como é que eu vou dar graças? Meus irmãos, nós passamos por uma pandemia, e gente melhor do que nós se foi. Nós estamos aqui. Para pensar o que Deus tem te dado. Você está aqui hoje, e você não está num CTI de hospital. Quanto vale as suas pernas? Você não está numa cadeira de rodas. Quanto vale os seus braços? Você não está mutilado. Quanto vale os seus olhos? Você está enxergando. Quanto vale os seus ouvidos? Você está ouvindo. Quanto vale o seu coração? Está batendo. Você está com vida. Quanto vale o seu cérebro? Está funcionando. Você não está vegetando. Quanto vale você ter 2 pulmões e não está numa máquina de respiração mecânica? Quanto vale você ter 2 rins e não está numa câmara de hemodiálise? Quanto vale você ter uma casa para morar? Quanto vale você ter uma cama para dormir? Quanto vale você ter uma mesa com pão com fartura? Quanto vale você ter uma família para receber você depois de um dia de trabalho? Quanto vale você ter a igreja do Deus vivo para frequentar? Quanto vale você ter seu nome escrito no livro da vida? Quanto vale você ter Jesus como seu salvador pessoal? Pare de reclamar, pare de murmurar, comece a dar graças a Deus, e não haverá mais espaço para ansiedade na sua vida. Em lugar da ansiedade, é a paz de Deus que vai guardar como sentinela o seu coração e a sua mente, a sua razão e a sua emoção. Quando a ansiedade quiser entrar de novo, não vai conseguir, porque tem uma soldadesca divina, uma sentinela divina, guardando a sua mente e o seu coração. É por isso que Paulo podia dizer de dentro de uma prisão, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Eu termino com 2 brevíssimas aplicações. A primeira delas, fui certa feita convidado a ouvir um pregador muito conhecido. E eu fui com muita expectativa.
Quando eu chego lá, o pregador disse assim: meus irmãos, o projeto de Deus na sua vida é fazer você santo e não fazer você feliz. Eu tomei um susto, porque a primeira parte eu entendi perfeitamente: sede santos, porque eu sou santo, diz o Senhor. Mas a segunda eu não entendi, que não é projeto de Deus nos fazer felizes. Então eu fui pesquisar, eu fui estudar, e encontrei a resposta. Acho que ninguém entendeu melhor isso do que os nossos irmãos da Inglaterra do século 17, conhecidos como puritanos. Eles fizeram a seguinte pergunta: qual é o fim principal do homem? E eles responderam: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Aí eu tenho que concordar com o pastor batista John Piper, quando ele disse assim: o problema do homem não é a busca da felicidade, não é a busca do prazer, não é o hedonismo. O problema do homem é contentar-se com a felicidade pequena demais, terrena demais, limitada demais, quando Deus nos criou e nos salvou para a maior de todas as felicidades, a felicidade de amá-lo, de fruí-lo, de glorificá-lo, de contemplá-lo, de viver para a glória dele, porque é na presença de Deus que tem plenitude e alegria, e é na destra de Deus que tem delícias perpetuamente. Então eu quero dizer para você nesta manhã que Deus quer que você seja muito feliz, abundantemente feliz, maiusculamente feliz, superlativamente feliz, eternamente feliz. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Mas a última aplicação, e eu encerro, é pedindo a você permissão para lhe fazer uma pergunta. Na verdade, uma pergunta pessoal. E eu sei que vocês não gostam de perguntas pessoais. Aliás, nós não gostamos de perguntas pessoais, porque toda pergunta pessoal invade a nossa privacidade. Toda pergunta pessoal nos põe contra a parede, e nós não gostamos que ninguém invada a nossa vida sem pedir licença. Mas vou lhe fazer essa pergunta como se nós estivéssemos numa conversa bem particular, e a pergunta é esta: você é uma pessoa feliz? Que Deus nos ajude a dar essa resposta nesta manhã. Amém. Beneath the stars we whisper dreams. A violin plays soft, it seems. The night unfolds its velvet wings. We dance on air like fancy things. A crescendo builds with every beat. Our hearts, they dance in perfect heat. The world is ours in silent screams. We're floating high on whispering dreams. Together we are one sweet song. The night won't be too late, too long. Our melody will carry on in every note where we belong. The orchestra, it swells to life. The strings, they cut the dark like a knife. Your voice an echo in my soul. In every verse we find the goal. Oh, violins, they cry so pure. In every touch we find the cure. Your hand in mine, the music flows in whispered dreams.
so